tudo que a Espanha talvez esteja avançada na questão GLBT, QIA+, em outras questões, até a questão do avanço, até a questão do avanço também nas questões relativas a estupro, né, que eles tiveram avanço, eu achei que tinha avanço de lei, né? Mas aí eu falei, durante muito tempo eu falei que isso estava avançado, depois a gente vê toda a história do Daniel Alves ser... Não foi arquivada, né? Mas o primeiro julgamento ele foi... Ele ganhou em segunda instância, não foi uma coisa assim? Não, ele foi o primeiro julgamento numa reavaliação, eu não sei os termos jurídicos, tá? Até já soube, mas faz tempo que eu não escrevo a respeito. Considerou-se numa reavaliação que o primeiro julgamento ele tinha algumas falhas, né? É o que seria no Brasil por falta de provas. As provas não eram os indícios e as provas mas aí não é a lei, né? Aí eu acho que é uma questão do caso em si, né? Porque em termos de lei eu lembro que eles avançaram bastante. A lei, talvez sim, mas com certeza o protocolo. O protocolo, tudo que foi feito ali na hora, tal, que é uma coisa que já foi importada para outros países também. Porque o Daniel ele é preso, enquadrado numa nova lei, não era? Assim? É uma lei nova que tinha meses que tinha sido feita. Uma mas assim, lá, mas na verdade essa lei que eles enquadram ela é muito mais para a questão da punição, né? O protocolo ele já existia e ele vinha sendo aplicado, tal. O que foi muito comentado na época é que tudo aconteceu muito rápido e tudo foi feito de uma forma muito fluida, né? Chegou a polícia, já entrevistou a vítima, ela foi para o hospital, fez os exames, foi tudo muito bem arquitetado, porque se ela vai para casa, toma banho, espera 2 dias, já não tem mais como você ter toda a parte de corpo de delito para fazer e tal. Mas assim, houve uma comemoração muito grande, né, sobre a questão de leis e tal, na época. E depois com essa anulação não, né? Com essa reconsideração do julgamento, ele ainda vai ser julgado no Supremo Tribunal da Espanha, né? Mas com essa reconsideração do julgamento, tá meio em suspenso, assim, né? O pessoal meio que parou de elogiar um pouco o avanço das leis lá, porque o grande ponto da lei é que a palavra da vítima tinha muito peso e passava a valer muito. A partir do momento que você fala que o que foi dito não é conclusivo o suficiente ou não é forte o suficiente, você meio que passa por cima você perde a força. E outra, assim, um crime que não há imagens, porque ele foi feito dentro de um banheiro, se foi feito, teria sido feito dentro de um banheiro, que a vítima, em momento nenhum, pediu dinheiro, que o Daniel mudou de versão 5 vezes... E aí, precisa de mais o quê? Assim, o que a gente pode fazer, né, na nossa função de jornalista, acho que a gente no UOL fez bastante bem, assim, eu e a Thalita, que inclusive saiu do UOL recentemente, mas participou de toda a cobertura, foi a gente tentar relatar o que estava acontecendo, né? Tivemos acesso aos vídeos da discoteca, falamos com a advogada da vítima, tentamos falar com os advogados do Daniel Alves, nunca nos deram entrevista em on, falaram algumas vezes em off, algumas informações. Demos a história que um dos atenuantes lá da pena, uma das multas, a família do Neymar ajudou a pagar. Isso foi verdade? Não, isso foi... a fiança não, né? Falaram uma época que a família do Neymar ia pagar a fiança. Não. 1 milhão de euros. O que teve? Tem uma parte do processo que também vai ficando muito longe na história, eu tô tendo mais dificuldade de lembrar, porque foram muitos capítulos, né? Mas tem uma parte do processo ali que tinha que pagar uma taxa para, se não me engano, uma taxa que seria uma indenização para a vítima, alguma coisa assim. E o Daniel Alves estava com as contas bloqueadas. O valor eu me lembro que eram 150 mil euros. O Daniel Alves estava com as contas bloqueadas e aí ele pediu para amigos dele entrarem em contato com a família do Neymar e foi feita uma transferência de 150 mil euros que era para isso, assim, para esse... acho que era isso, era uma possível indenização que ficava na justiça travada para um caso de ser necessário e tal. Se eu tiver errado, depois a gente tenta corrigir aí. Mas foi a família do Neymar que pagou. E aí até é legal falar isso, assim,
Eu soube disso num dia... Começo de outubro de 2023. 2023. A gente publicou essa história em janeiro de 2024. Ou foi setembro? Talvez setembro, porque foram 3 meses de apuração, de espera, de tentar... Caralho, hein? Porque assim, uma pessoa me falou isso. Olha, quem pagou o atenuante e tal foi a família do Neymar. Eu falei, tá bom, então... ok, né? Temos uma informação. Sem o documento... Aí sem o documento eu não posso publicar nada, né? Aí eu vi um dia, muito rapidamente, uma pessoa, uma fonte, eu perguntei, falei assim, é verdade que quem fez isso foi o Neymar? O cara pegou o telefone e fez assim, ó. E me mostrou uma transferência bancária da família do Neymar para a advogada do Daniel Alves. Eu vi aquilo, mas falei, ok, eu vi, mas e se eu vi errado? Isso não é verdade, né? A gente tem que duvidar bastante, né, nessa profissão nossa para não entrar em alguns caminhos errados. Aí falei com Pedro Lopes, falei com a Thalita e cada um foi pelo seu lado tentando achar outras coisas. A partir do momento que um vem aqui e fala, não, eu também ouvi essa história. Outro vem aqui e fala, não, tem um print de conversa e tal. A gente conseguiu reunir 6, 7 evidências ou provas já, muito grandes de que foi realmente isso. Aí a gente publicou. Não houve nenhuma tentativa houve tentativa nossa de falar com eles, mas eles nunca responderam. E não houve nenhuma tentativa deles de negarem isso. No mesmo dia, o pai do Neymar, acho que a CNN ligou para ele, ele falou, não, foi isso mesmo. Fizemos para ajudar um amigo, foi a frase dele. E tá tudo bem, tá dentro da lei, não tá? Não cometeu crime nenhum nesse caso.